minha gente, como é que vocês estão? Aqui é a Laísa, sua amiga arquiteta, e um ano depois, isso não foi nada proposital, um ano depois desse vídeo aqui, que é o unboxing do meu Tab S9, eu decidi comprar um notebook aqui pro escritório. Então eu vou fazer um unboxing com vocês desse daqui, vou falar o porquê que eu escolhi esse daqui, considerando, claro, o meu uso, que é de arquiteta, mas eu tenho algumas considerações a fazer sobre. Olha, gente, esse é um notebook bem gostoso, bem macio. Ele tem umas letrinhas aqui que são muito gentil e ele tem uma foto, olha gente. A nossa foto a gente foi num viajado. Peraí. Pessoal, esse é o Tablet 2. E ele comprou, chegou hoje. Maravilhoso. Tô animada. Mas quem é que a gente vai abrir? Olha aqui. Nessa foto a gente vai ter que ficar um carregador. 65 watts. Daí o meu, a gente veio o carregador. Daí eu ia abrir. Cabo de 2 metros. Daí eu ia abrir e tava rolando. Olá, eu tô animada pra ver esse daqui. Mas Que coisa mais linda. Igual o note da vó. vou gravar nele pra eu testar. Ele é um notebook muito bonito mesmo. Não tem uma pessoa que não olhe ele, a tela dele, e não diga realmente o quão bonito ele é. Claro que no vídeo não é a mesma coisa que na vida real. Ele tem um acabamento, a coisa mais linda. Depois eu passo uns take pra vocês darem uma olhada. Realmente ele é mais leve do que o meu Tab, pra vocês terem uma ideia. Claro, meu Tab com a capa teclado dele. Ele é muito levinho mesmo e é muito bonitinho. E é por isso também que eu escolhi essa versão, que é a de 14 polegadas, pra ser pequenininha. Mas só pra vocês entenderem o porquê que eu escolhi ele, porque não é pra qualquer tipo de uso, né? Esse daqui é o Samsung Galaxy... Esse aqui é o Samsung Galaxy Book 4. A pequena tá aparecendo ali. Esse é o Book 4 Pro. Então, existem um monte de versões e eu cogitei muito entre esse e um outro que era Samsung Galaxy 4 com a MX570, que é uma placa de vídeo. Esse daqui, que é o Pro, ele não tem placa de vídeo. E pra mim faz muita falta, mas eu já comprei ele sabendo exatamente o que eu precisava. Aos meus caros colegas arquitetos e aos estudantes de arquitetura, a gente sabe que não é qualquer máquina que dá pra comprar, não é qualquer coisa que a gente pode usar. Inclusive, é sempre as mais horrorosas, as mais gamer. E eu acho muito feio, e eu sempre tive, porque não tem outra alternativa. A gente não tem muito o que fazer. A gente tem muitos programas que a gente tem que dominar, tem que usar, e todos eles requerem muito de um computador. Não é para qualquer uso. Faz arquitetura querendo ser a aesthetic, né? Igual as meninas dos outros cursos, ter um MacBook bonitinho, um MacBook Air, uma coisa bonitinha. Só que no final das contas a gente tem que usar aqueles Alien, aquelas coisas horrorosas, aqueles notebook gamer, PC gamer, que são muito feios, mas eles são os únicos que conseguem cumprir o que a gente precisa. De todos os softwares que eu uso, a versão Windows é sempre muito melhor, é muito mais prático pra gente. Eu considerei muito, na hora de comprar esse daqui, comprar um MacBook Pro ou até o Air. Por quê? Porque eu vou usar ele para fora do escritório. Eu já tenho o meu computador de mesa, que inclusive ele tá aqui na minha mesa. Ele é muito forte, ele é um computador... Eu não vou saber as especificações agora, que faz
2 anos que eu comprei, e eu, vez ou outra, eu dou uma incrementada nele, eu coloco alguma peça a mais e tal, pra ele ficar um pouco melhor, porque todo ano os softwares vão melhorando, vão aumentando, vão ficando mais pesado, e os arquivos também. Com isso, os computadores precisam ir evoluindo junto. Mas para fazer arquitetura, na faculdade, a gente precisava de um computador. Eu sempre tive um notebook, eu tive 2 notebooks da Samsung. Eu já comprei eles mais olhando pela beleza, e eu sabia disso. Eu passava muito mais trabalho do que os meus colegas que tinham aqueles mais tops, mas que eram feios pra dedéu. Eu comprei 2 que eram brancos. Eu vou deixar uma foto aqui se eu achar desse modelo, que eles não vendem mais. Um era um comum, era um Celeron horroroso, que era só para documentos, para fazer apresentação. Isso dava, tudo bem. Mas depois eu comecei a ter que fazer projeto, então eu tive que ir pro Samsung, esse daqui, que ele tinha uma placa de vídeo, não era das melhores, mas ok, me supriu e eu venci ele. Eu me formei com ele, foi muito bom. Mas quando eu montei o escritório, a primeira coisa que eu não precisava mais ir em outros lugares apresentar. Quando eu vi para esse escritório, que é um escritório físico, eu não precisava mais levar para apresentar para os meus clientes, e eu não precisava mais ir para a faculdade, então eu pude montar um PC de mesa. E aí sim foi muito bom, porque eu pude fazer todos os meus projetos sem nenhum problema, e até hoje eu posso mexer no que eu quiser e eu não tenho problema. Só que de uns tempos pra cá, eu quis começar a ter mais portabilidade de volta. Então eu comecei a pesquisar qual notebook eu deveria comprar, o que eu queria comprar de notebook. Pensando em sair daqui e dar uma trabalhada fora, viajando, alguma coisa assim do tipo, sabendo que o meu uso principal continuaria sendo no escritório, e esse daqui seria só assim pra me dar uma ajudadinha, uma mãozinha. Então, ele não é o meu notebook principal de projeto, não é o meu notebook principal de trabalho. Às vezes eu quero dar uma viajadinha rápida no final de semana, eu levo ele porque sempre tem alguma coisinha que eu possa fazer no tempo livre. Então, foi isso que eu pensei. E fazer, eventualmente, a gente tem começado a fazer muitos projetos online, até por causa da internet, né? Então, eu tenho mais liberdade de não precisar ficar só no escritório físico. Então, eu posso sair para ir trabalhar por fora, em algum café, em algum lugar, e aí eu posso levar o notebook. Por isso eu queria portabilidade. E também para, eventualmente, ir apresentar em alguma casa de algum cliente, porque eu gosto de ir lá e conversar e tudo. Eu tenho um notebook. E para isso, eu precisava que fosse um notebook bonito, uma coisa bonita, que fosse portátil e bonito e o mais potente possível. Esse daqui, depois desse daqui, tem o Ultra. Quem sabe um dia a gente vai pro Ultra. Eu não sabia se eu ia realmente usar um notebook, e eu não ia pagar tanto no Ultra, se eu não me engano. O Ultra tá de 10 a 12 mil, então eu não sabia se eu ia realmente usar um notebook para isso. Eu preferi comprar esse sem placa de vídeo mesmo. Se tivesse, iria ajudar muito, mas eu escolhi esse daqui por ele ser bonitinho, pequeno, compacto e me ajudar com o que dava. E ele tem um processamento muito bom. O processador dele é muito bom, melhor que o do meu PC. É claro que, né, considerando todas as outras peças do meu computador é muito mais rápido. Então esse daqui eu já vou contar pra vocês o que ele consegue fazer, né, nesse mundo da arquitetura, mas foi o que eu escolhi pra ver se eu queria voltar a usar notebook mesmo. Então a primeira escolha muito grande pra mim seria entre o Windows ou o MacBook, né? E o MacBook logo já saiu do meu radar, porque primeiro eu tenho o iPhone, né? Eu uso o iPhone, não pretendo trocar o iPhone, então eu gostaria de ter essa conectividade com o iPhone, mas no meu trabalho a conectividade é muito mais importante com o meu outro PC e com um tablet que eu já tenho, que é o Tab S9. Inclusive, ele vai fazer 1 ano esse mês, e ele é perfeito, ele não trava nada, ele me ajuda, ele é a minha terceira mão, que o segundo é o celular. Então, ele tem essa conectividade perfeita com o Tab S9, tá? Ele é maravilhoso. E eu já pensei nisso. Então, se vai ter que ser um notebook, então vai ter que ser o Windows por causa dos meus programas. Aí imagina, o meu principal computador ainda é um Windows, aí eu tô mexendo, tô acostumada com Windows, daqui a pouco eu vou pro MacBook. Não. Então, tem que ser Windows. E tem que ser bonitinho, porque ele é para apresentação e ele é um luxo, na verdade. Ele não é meu computador principal. E aí eu já, pensando no Windows, eu já pensei, tem que ser Samsung, porque eu quero ele super conectado com o meu Tab.
para eu usar, inclusive, meu tab como segunda tela. E é isso que eu tenho feito e é maravilhoso, não tem nada melhor. E aí, escolhidos isso, a minha mãe tem um Samsung Book 2 e ele é muito bonitinho. É o mais comum, se eu não me engano, é um i3. E ele é muito bonito. E aí eu comecei a pesquisar sobre, né, eu queria um Samsung pela conectividade e tudo mais, pelo ecossistema Samsung. E aí eu descobri que esse ano a gente já tá no 4, né, no Book 4. Então seria um Book 4. E aí tem as outras versões. Tem o i3, o i5, o i7 normal. Depois tem o i5 e o i7 com placa de vídeo. O i5 ou o i7 com placa de vídeo foi o que eu já tinha decidido comprar, porque eu sei que eu preciso de placa de vídeo para trabalhar. Mas no final das contas eu preferi a beleza e a portabilidade nessa questão. Eu falei, poxa, no meu computador já tem a placa de vídeo, então lá eu faço as minhas coisas. Aqui eu quero beleza o mais bonito possível. O mais bonito possível, então a gente já tem nas outras categorias, que é o Pro, que é esse aqui, e o Ultra. O Ultra, a diferença é que ele é de 16 polegadas, então é bem maior, bem mais pesado. Ele é super fino, mas é lindo, mas ele é de 16 polegadas, ele é maior. Esse daqui é muito pequenininho, não parece no vídeo, mas ele é muito bonitinho. É sem palavras. E a outra coisa é que do Pro e do Ultra, a tela deles é touch. Não que seja muito útil, pra falar a verdade. A questão do touch, na verdade, é só uma pontinha, porque é meio que inútil, mas é por causa do AMOLED. Para ser AMOLED, que é essa tela linda, é uma tela de celular, igual de celular de última geração. É muito bonito para trabalhar com vídeo, para trabalhar com foto, para trabalhar como eu trabalho com edição de coisas, de cores, eu uso para decoração e tudo mais. A tela dele é excelente. E para ser AMOLED, ele teria que ser o touch também, então, por que não? Então, a tela dele é muito mais bonita do que dos outros, inclusive do que eu queria, que era o com placa de vídeo. Porque é uma tela IPS, é bem bonita, é bem boa, mas não é uma tela AMOLED do jeito que essa daqui é. E sobre os programas, eu já tenho usado ele, acho que uma semana e meia, mais ou menos, e, cara, tem sido perfeito para coisas de escritório. Sem palavras, ele ele esquenta muito, ele é muito esquentadinho mesmo. Eu tomo muito cuidado com a tela, porque é uma tela de celular, igual de celular, é de vidro, touch, então como ele esquenta muito, eu nunca fecho a tampa quando ele tá quente, justamente para não trincar, e muita gente tem problema com esse computador por causa disso. A tela trinca sozinha, mas é por causa do superaquecimento na tela, então eu tomo muito cuidado mesmo. Tomo cuidado com a bateria para carregar e tudo mais. Esqueci de falar, mas o carregador dele também é um carregador de celular normal. Ele é só a cabecinha um pouquinho maior, porque ele é 65 watts, se não me engano, então ele carrega muito rápido. E eu uso ele para todos os outros equipamentos, é maravilhoso, porque aí o meu celular, por exemplo, ele carrega em menos de uma hora, acho que 40 minutos ele carrega, de tão potente que ele é, muito bom. E tu leva uma coisinha só de carregador na bolsa e dá para todo mundo. Dá para todos os equipamentos que tu tiver. Por isso também a portabilidade conta muito. E aí, para usar coisas básicas de escritório, ele não trava nada, ele faz tudo muito fácil, ele liga assim bem rapidinho, só com o toque do dedo ele já destrava. Fazendo aqui ao contrário, não tá indo, mas ele é bem rapidinho, tá vendo? Aqui é o Experience da Samsung. Então ele não trava, ele é muito, muito bom, tá? Mas, para o 3D, né, o meu escritório, a gente trabalha, tanto eu quanto os estagiários, a gente trabalha no sistema do SketchUp. Então, tudo que é projeto, inclusive os complementares, a gente faz dentro do SketchUp. SketchUp e Layout. Vocês sabem, quem usa o SketchUp, mesmo que da forma mais básica possível, sabe que o SketchUp não é uma coisa leve. Considerando os outros softwares de 3D, ele é leve, mas considerando um CAD da vida, por exemplo, ele é muito pesado. Cada arquivo que a gente tem pelo menos 1 GB. Isso é muita coisa, é muito pesado. Então, quando eu vou iniciar um projeto que tá mais, tem pouquinha coisa aqui, ele vai que vai. Mas ele não trava. O que ele faz é quando eu estou com um arquivo pesado, que eu já modelei, tudo que tá lá no meu computador, enfim, que eu vou precisar renderizar, ele simplesmente fecha, ele cracha de vez. Ele não trava, ele simplesmente fecha.
Quando o arquivo é muito pesado, eu nem cogito usar ele. Tanto que eu nem coloquei nenhum renderizador aqui, porque se eu tô passando trabalho pra modelar, eu não quero nem tentar renderizar, eu já renderizo no meu computador de vez. Mas todas as outras coisas, inclusive iniciar um projeto, eu inicio nele. Quando o projeto ainda tá meio de boa, meio com pouca coisa, eu vou trabalhando nele, estudos eu vou fazendo tudo nele, porque a tela dele é muito melhor de se trabalhar, é muito bonita mesmo. Então dá gosto de escolher as cores por ele e tudo mais. Os vídeos do canal, vídeo do Instagram, do TikTok, tudo eu tô editando por ele. No CapCut, né? E ele não trava, tá tudo bem, tá tudo certo, é tudo em 4K e mesmo assim ele dá um banho. As capas do canal também e as artes, que a gente faz muita arte também no Photoshop, também por enquanto eu não tive nenhum problema. Claro, faz tempo que eu não faço, inclusive nele eu nunca fiz algo com muitas camadas, né? Que é o que seria que travaria, mas por enquanto ele me ajuda muito bem. Então saiba que se você for comprar ele para ser um notebook primário, para ele ser a sua única máquina, não vai dar. Eu não compraria. No mínimo, eu compraria o Ultra. Aí teria que ser o Ultra. Só que, considerando o que eu precisava, que era beleza, portabilidade, a dar uma trabalhadinha de vez em quando, ele foi a melhor escolha. Eu nem mostrei pra vocês, não dá pra ver porque a luz tá ligada, mas ele tem um brilho, ele tem o teclado retroiluminado que é muito bonitinho. Agora não dá pra ver porque é bem suave e não é pra ser aquele, sabe, aquele holofote vindo daqui. Não, é só pra ver as teclas. E é perfeito, é muito bonito. Não vai dar pra ver porque o dia tá bem claro, o sol tá batendo bem, não é um sol, né, mas tá bem forte aqui a iluminação, então não vai dar pra ver agora. Mas o teclado também é muito bonito. O corpo dele é todo de alumínio, atrás, na frente, em tudo. É muito bonito mesmo, dá gosto de ver um bichinho desse. E levinho, né? Meu Deus. Ó, eu vou mostrar como é que é a conectividade deles que eu falei pra vocês. Esse daqui é o meu Tab S9, tem vídeo aqui no canal do unboxing dele. Já adianto que ele é maravilhoso, eu amo mais que tudo isso aqui. Ele tem a canetinha e tudo mais. E aqui tá o meu... Tá vendo a diferença de tamanho? Esse daqui tem 11 polegadas e esse aqui tem 14. Então é bem pequenininho. Não parece no vídeo, mas ele é bem pequenininho. Aí aqui tá o meu Galaxy Book 4 Pro. Vou mostrar pra vocês também como é que fica a tela de SketchUp nele, que fica bem pequenininha. Mas eu adoro, não tem nenhum problema com isso, até porque eu já tenho meu monitor grande e já é o suficiente. Aqui eu tinha falado pra vocês do carregador, olha só, ele tem dois... Agora eu não lembro se é 1,5 m ou 2 metros de comprimento, mas ele é bem comprido, mais comprido que o de um celular. E aqui o carregador, ó, tá vendo? Pequenininho, pequenininho. Ó, ele abre com uma mão só, bem facinho, e ele inicia bem rápido. Tá vendo? Já tá iniciado. E o meu Tab, né, é o Tab. Aí tem que abrir aqui, né, na capinha dele, pra ele ficar em pezinho. Ó, eu gosto de deixar sempre o Note desse lado e o Tab desse lado por causa do mouse, né, o mouse fica aqui, não tá agora, mas por aqui. Aí aqui no Experience, no Samsung Experience, tem várias coisinhas aqui bem legal pra fazer. Que é do próprio Samsung no sistema. Um deles é o multicontrole. O multicontrole, eu controlo o meu Tab sendo um Tab ainda, ó, tá vendo? Ele tá aqui, esse é o Tab e esse é o PC. Inclusive, ó, tem touch, tá? Ó, esse é o touch dele, bem bom. E ele já tá conectado aqui, então, eu passar o mouse, ó, vocês estão vendo que o mouse tá aqui, ele passa lá pro Tab, tá vendo? Eu tô usando daqui. Então, se eu quiser pegar alguma coisa... Se quiser pegar alguma coisa daqui, nos meus arquivos, algo do tipo, tá aqui, tá vendo? E se eu quiser passar de volta, é só voltar. Inclusive, o teclado desse daqui funciona lá, tá? Pra não precisar ficar tendo que mudar. Inclusive, dá pra tirar a capa de teclado pra não se atrapalhar por causa disso, né? Assim, sem a capa teclado, dá pra entender melhor, tá vendo? Ó, ele tá aqui, aí depois eu volto lá pro meu PC. Mas, o que eu gosto muito, que eu uso muito mais do que o multicontrole, é esse daqui, que é o segunda tela. Então, ele transforma isso aqui no monitor, numa segunda tela. Então, ele já tá conectando. E pronto, agora eu tenho, os dois são Windows, porque os dois são meu computador. Tá vendo, ó? Aqui eu tô editando vídeo. Aqui. Ó, eu posso jogar esse aqui, o editor do vídeo aqui, lá pra outra tela. É igual uma segunda tela, tá vendo? Ele fica lá. E aí aqui eu posso fazer outras coisas, pesquisa na internet e tudo mais. E eu vou abrir aqui pra vocês o SketchUp, né? Afinal de contas, aqui foi um vídeo pra arquiteto.
Então eu vou abrir o SketchUp pra vocês darem uma olhada como fica a telinha bem pequenininha, até porque eu uso em todos os cantos. Uma coisa que eu gostaria muito que tivesse nesse daqui, porque ele é touch. Ele abriu aqui, né? Uma coisa que eu gostaria muito que tivesse, mas ele não tem, é o suporte a S Pen. Nossa, seria perfeito. Mas ele não suporta a S Pen. Então o S Pen só aqui. Só que aí, como ele tá como segunda tela, ele também não usa a S Pen. Ó, aqui tá abrindo o SketchUp. Aí abriu aqui, mas aí eu posso pegar, como a tela desse aqui é maior, eu jogo pra cá, né? Ó. Aqui. Pronto. Tá vendo? Ele fica pequenininho. Isso aqui pra apresentar projeto no próprio SketchUp é uma maravilha. Muito bom mesmo. Ó. O touchpad é bem bom também. E aqui tá ele. Não renderizei ainda, mas o V-Ray eu acho que ele vai bem. O Inkscape eu nem tentaria, né? O Inkscape eu deixo pro meu computador mesmo. Viu? É uma maravilha. Eu amo esses dois juntos aqui trabalhando. É um chuchu. Então era isso, espero que vocês tenham gostado do unboxing e das primeiras impressões desse bonitinho aqui. Minhas considerações é que ele é muito bonito, para as coisas básicas ele é muito forte, não precisaria dele, inclusive, para coisas mais básicas, coisas de escritório, mas para modelagem 3D, eu já sabia, eu comprei ele sabendo disso, mas ele não... Tem outros muito melhores, inclusive tem outros até muito mais baratos, muito mais potentes do que ele, mas não é essa a pegada dele. O negócio dele é ser uma coisa mais... um acabamento mais premium. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão de vídeo ou pergunta, é só deixar nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.